pessoal, boa noite. Hoje vamos fazer uma aula até aqui, acredito que vai ser, de certa forma, rápida, certo? Onde a gente vai trabalhar o cálculo das reações de apoio com cargas distribuídas, certo? Então, já vamos direto aqui para o CAD aqui e já vamos mostrar. Então, essa é a nossa representação de carga distribuída, tá? Então, a gente vai ter esse desenho, essas flechinhas, e junto nessas cargas distribuídas, a gente pode ter cargas pontuais, cargas inclinadas, enfim, pode ter várias representações diferentes, certo? O que seriam essas cargas distribuídas em cima das vigas? Seriam, por exemplo, paredes, tá? Então, se você tem uma parede apoiada diretamente em cima de uma viga, isso aqui que seria a representação para nós aqui, para a gente poder fazer os cálculos das reações de apoio, tá? Então, lembrando, a gente teria os pilares, a viga e essas cargas. Todas essas cargas estariam em cima dessas vigas, certo? Como que a gente vai fazer isso aqui? De uma maneira muito simples, tá? Eu vou fazer aqui, né? Fazer esse exemplo aqui com vocês, mas todos seguem esse mesmo padrão. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa carga distribuída e transformar ela em uma carga concentrada, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. E aí vai ter a posição dela, que a gente vai posicionar no meio da viga e por aí vai, tá? Então, tá. Só um cuidado que a gente tem que ter, e eu sempre gosto de frisar bem isso para o pessoal, é o seguinte. A gente vai transformar essa carga distribuída numa carga concentrada, tá? Para facilitar os cálculos. Mas, quando a gente for trabalhar com os diagramas, fazer os gráficos e tudo mais, a gente tem que lembrar que ela é uma carga distribuída, tá? Então, a gente está transformando ela em concentrada somente para os cálculos. Mas depois, quando a gente voltar lá das nossas férias, que for mexer com os diagramas, tá? Aí essas cargas vão ser distribuídas normal, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, inicialmente, a gente vai simplesmente copiar, tá? Vou dar até um separar aqui. A gente vai preparar esse exercício aqui para poder fazer o cálculo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, essa carga, tá? Que hoje ela é distribuída, que agora ela é distribuída, o que a gente vai fazer? A gente vai concentrar ela. Então, ela é uma carga de 2 kN por metro. Ao longo de quantos metros? Ao longo de 5 metros, tá? Então, a gente vai multiplicar. Então, a gente vai ter uma carga concentrada, bem centralizada, tá? Então, a gente vai posicionar ela exatamente aqui, ó, no meio dessa viga, tá? Opa, eu não tenho um meio aqui, porque a minha linha tá toda bugada aqui, né? Vamos caprichar aqui, então. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai posicionar uma carga exatamente aqui, ó, no meio, tá? Então, a gente vai apagar todas as demais linhas que a gente tem aqui, certo? Vou dar um mover. Então, a gente colocou uma carga exatamente aqui no meio. Então, eu poderia também, por exemplo, reposicionar essa minha cota aqui, que não está puxando exatamente no meio, mas não tem problema, tá? A gente vai fazer aqui bem certinho. Então, a gente teria aqui o meio da nossa viga de 5 metros, teria 2,5 metros. Então, essa é a posição da minha carga concentrada, tá? E qual é o valor dela? Então, a minha carga era quanto? 2 vezes 5. Então, essa minha carga pontual vai ser uma carga de 10 kN, tá? E essa carga de 5, que fazia parte do exercício, estou fazendo, tá? Não muda nada. Então, ó, a gente vai ter exatamente isso aqui. Uma carga distribuída de 2 kN por metro ao longo de 5 metros, vai ser uma carga pontual ou concentrada de 10 kN distante a 2,5 metros, tá? Que é o meio desse nossa viga, o meio dessa carga, ok? Daqui para frente, segue exatamente igual a gente fazia os outros exercícios, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Então, daqui para frente, qual que é o próximo passo? Vou até aproveitar, pegar aqui os nossos dados, tá? Vou pegar aqui as nossas reações e já vou copiar tudo para lá. Só para facilitar aqui. Então, aqui e essa aqui vai para cá. Então, mesma coisa. Então,
tendo aqui um apoio A, um apoio B, tá? Eu vou ter indicado aqui uma reação em A, uma reação em B e a nossa reação vertical HB, tá? Segue o mesmo padrão de todos os outros exercícios. Deixa eu também aproveitar aqui e já pegar essas fórmulas aqui também, tá? Já para ficar mais fácil para a gente aqui. Que tudo aqui segue mais ou menos que um repeteco, tá? Então, somatório das cargas horizontais igual a zero. A gente não quer que a nossa viga vá para um lado nem para o outro. Então, somatória dos horizontais igual a zero, eu só tenho HB, então meu HB, zero. Fechou? Simples assim, tá? Próximo. Vou apagar aqui tudo aqui para não confundir. Somatório das minhas cargas verticais igual a zero, tá? Então, vou pegar todas as verticais. Mais uma vez, vamos puxar aqui a nossa convenção. Nossa convenção é essa aqui. Então, deixa eu já copiar ela aqui para o lado de cá, tá? Então, na nossa convenção, cargas apontadas para cima, sinal positivo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a olhar aqui. Então, olhando da direita para a esquerda, eu tenho o quê? Tenho o meu RA apontando para cima. Então, mais RA, segunda convenção, tá? Próxima, eu vou ter a minha carga de 10 apontando para baixo, menos 10, tá? Que é a minha distribuída que virou uma carga concentrada. Próximo, eu tenho meu RB apontando para cima. Então, mais RB, e tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Então, caí aqui nas minhas duas incógnitas, não tenho como resolver. Para resolver, vamos fazer a terceira fórmula, que é a nossa fórmula do momento. Então, momento sentido horário, positivo, tá? Vou deixar aqui que já está posicionado mesmo aqui o meu RA, tá? Então, eu vou fixar exatamente aqui o RA. Então, travei aqui o meu RA na minha viga, certo? Aqui ela está travada. Então, ela só pode outras cargas oferecerem aqui os nossos giros, tá? Então, vamos lá. Vou começar lá no RA. O RA não oferece momento, tá? Porque ele simplesmente está travado, então ele não tem como oferecer o momento, ele está travadão. Então, a gente continua olhando para a direita. Então, olhando para a direita aqui, cheguei na minha carga de 10, apontando para baixo, giro sentido horário, tá? Distante a quanto do meu RA? Distante 2,5 metros. Então, eu vou ter o quê? Mais 10, sentido positivo, vezes a minha distância, 2,5, tá? Então, esse é o primeiro momento que eu tenho na viga. Continuo indo para a direita e agora cheguei aqui nessas várias cargas, tá? O HB não dá momento, porque ele está no sentido da viga, então ele não vai oferecer momento nenhum, tá? Vou ter o quê? Vamos começar pela minha carga aqui de 5. Então, a minha carga de 5, sentido horário, tá? Então, vai ser mais 5, vezes a distância até o meu ponto fixo, que é o RA, que é 5 metros, tá? Próxima, carga RB, sentido anti-horário, tá? Então, ela é negativa, menos RB vezes 5 metros. E tudo isso tem que ser igual a zero. Tá? Deixa eu só tirar aqui as nossas convenções aqui, que ficou meio por cima aqui. Pronto, beleza. Agora é só fazer essa matemática aqui para calcular o nosso RB. Então, vamos lá. Bem devagarinho, eu vou ter aqui 10 vezes 2,5, então eu tenho mais 25. 5 vezes 5, mais 25 de novo, tá? Menos RB vezes 5, e tudo isso tem que ser igual a zero, certo? Agora eu vou fazer aqui, menos RB vezes 5 é igual. Esse 25 com 25 daria 50, positivo, passa para lá negativo, menos 50, tá? Então, aqui já fazendo de cara, eu vou ter que o meu RB vai ser 50 dividido por 5, então o meu RB é igual a 10 quilonewtons, tá? Pronto, achei o nosso RB de 10 quilonewtons, certo? Vamos voltar aqui agora e achar o nosso RA.
Então, eu vou ter que o nosso RA menos 10 mais 10, tá? É igual a zero, certo? Será que tá certo? Hum. Ah, só uma coisa que faltou aqui, né? Que eu esqueci de colocar, até peço perdão para vocês, tá? Esquecemos de colocar essa carga de 5 aqui apontando para baixo, tá? Então eu tenho RA e RB positivos e eu tenho menos 10, e aqui eu tenho menos 5, tá? Porque senão esse troço vai dar zero, né? Não tem como, tá? Então o RA tem que ter uma carga. Então agora tá certo, tá? Perdão, pessoas. Infelizmente aí, né, que tá gravando acaba cometendo os equívocos, tá? Então, eu tenho nossas cargas verticais para cima, positivas, nossas cargas verticais para baixo, negativas. Então, eu vou ter o quê? Vou ter que o nosso RA vai ser 10 com 10 dá zero, menos 5, então o nosso RA vai dar 5 quilonewtons, tá? Simples assim. Então, eu teria o que aqui? Então, teria aqui o nosso RA, que é 5 quilonewtons, nosso RB de 10 quilonewtons e a reação zero. Vejam como a gente poderia quase que determinar isso aqui sem fazer muita conta nesse caso, nesse exemplo. Por quê? Nosso 10 quilonewtons está bem no centro, certo? Então, ele divide o quê? Metade para cada lado. Então, o meu RA recebe 5 quilonewtons e o meu RB 5 quilonewtons. Mas o RB também tem o 5, que já está em cima dele. 5 com 5, 10. Com 5 do RA, fechou. 15 quilonewtons, tá? Então, é isso, somente isso, nada mais. Então, na verdade, a única coisa que tem que fazer é pegar essa carga que é concentrada e transformar ela numa carga distribuída, tá ok? Seria só isso mesmo, nada demais. Deixei um outro exemplo aqui para ser feito, vamos fazer também, tá? Para não cometer a mesma gafe que a gente cometeu aqui nesse outro aqui, tá? Então, vamos calcular agora para esse aqui e vocês vão ter dois exemplos aí das cargas distribuídas, certo? No próximo vídeo, vou gravar também sobre as cargas inclinadas, tá? Acho que é bacana, vocês vão ter na lista aí para poder fazer isso aí também, tá ok? Então, vamos lá. Temos aqui um próximo exemplo, onde a gente tem cargas distribuídas de magnitudes diferentes, tá? Elas são, no caso aqui, teria mais pesada, de 15 kN por metro, e ali um pouco mais leve, de 10 kN, e uma carga concentrada também de 5 kN, bem no meio dessa carga distribuída de 15, tá? Então, como a gente viu, o que a gente vai fazer? Vamos aproveitar, dar um copy aqui, e vamos transformar nossas cargas distribuídas em cargas concentradas, posicionadas exatamente no meio, tá? Então, deixa eu pegar essa flecha aqui. Então, essa carga de 10, ela vai virar uma outra carga. Vou até colocar mais para cima aqui. Então, ela é 10 vezes 2,5. Então, ela vai ser uma carga de 25 quilonewtons, posicionada exatamente aqui no meio. Vou até apagar essas outras representações, tá? É igualzinho. Então, 10 vezes 2,5, 25 quilonewtons, tá? Aqui a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter também essa carga, que a gente vai distribuir ela aqui exatamente no meio, tá? Vou até apagar aqui essas demais. Então, eu vou ter o quê? Eu tenho uma carga de 15 vezes 3. Então, isso aqui vai ser uma carga pontual de 45 quilonewtons, certo? Posicionada exatamente aqui no meio. E a nossa carga de 5, que vai estar exatamente no mesmo ponto, tá? Exatamente aqui.
Então, eu poderia, sim, colocar aqui uma carga de 50 kN, simplesmente fazer esse somatório, tá? Não vou fazer aqui especificamente, por quê? Só para vocês não acharem de onde que brotou os 50, tá? Então, eu vou deixar separado, que é a que veio da carga distribuída e a que era a carga do exercício, tá? Então, essa aqui até que era a padrão, eu vou até mudar a cor dela aqui, vou deixar um azul aqui, só para a gente lembrar que essa carga aqui era do exercício, certo? Depois disso, mesma coisa, segue a mesma coisa, eu só vou pegar aqui as representações, tá? De RA e RB, tá? Já tá tudo certinho aqui, só para representar, ok? E também, dessa vez, tá, vamos deixar o RA posicionado ali mesmo. Vou pegar a convenção aqui também, vou pegar as contas também, tudo mesmo padrão, tá? Na verdade, como eu sempre digo, estruturas aqui, nessa parte aqui, pelo menos, que a gente tem que fazer é muito exercício. Fazer esse repeteco até a gente ter essa ideia bem firme na cabeça, bem fixa, tá? Então, somatório das forças horizontais igual a zero, HB igual a zero. Pronto, não tem nenhuma outra carga. Quando que vai ser diferente disso? Quando a gente tiver cargas inclinadas. Daí as cargas inclinadas vão ter valores, tá? Então aí muda um pouco de figura, certo? Ok. Somatória das cargas verticais tem que ser igual a zero. Então agora não vou esquecer nenhuma. Lembrando, para cima positivo, para baixo negativo. Então eu tenho mais RA, menos 25, menos 5, menos 45 e mais RB. Tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Fechou? Agora acho que não tem nenhuma faltando aqui. Beleza. Como tenho duas incógnitas, tenho que calcular os meus momentos, ok? Então, meus momentos, fixando de novamente aqui no A, olhando para a direita, chego na carga de 25, giro positivo, mais 25, vezes a distância do apoio. Bom, esse aqui, 2,5, era a carga distribuída, tá? Era isso aqui, ó, 2,5. Como eu pus bem no meio, então vai ser quanto? 25 vezes 1,25, que é metade daquela distância, ok? Continuo, cheguei nas minhas cargas aqui de 45,5. Então, eu vou ter sentido positivo também, mais 45 vezes a distância. Qual a distância? 2,5 mais 1,5, 4 metros. Mais, vou fazer a carga de cima, 5 vezes 4 metros também. Continuo, cheguei no meu RB, sentido anti-horário, menos RB vezes 3 mais 2,5, 5,5, tá? Tudo isso igual a zero, ok? Nossa, cada vez mais está pegando em cima da convenção aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Beleza. Só fazer a nossa matemática aqui. Então, o que que eu vou ter? Vou pegar a calculadora aqui. 25 vezes 1,25, tenho 31,25. Mais 45 vezes 4, 180. Mais 20, 5 vezes 4. Menos RB vezes 5,5. Tudo isso igual a zero. Ok? Agora eu vou fazer a somatória aqui, ó. 31,25 mais 180 mais 20. Vai dar 231,25 menos RB vezes 5,5, igual a zero. RB é igual a 231,25 dividido por 5,5. Nossa, só porque eu pus vírgula agora não fez a divisão para baixo, mas tudo bem, tá? Então, eu acho que o nosso RB vai valer 42,05 quilonewtons, tá? Professor, mas eu tenho que fazer aqui? Sim, 2 casas depois da vírgula ainda é válido, tá? Tem que ser usado sim, pode colocar aí essas casinhas para dar bem preciso. São com ficar números meio meio inteiros, com faltar alguns zeros vírgulas aí é pior, tá? Na hora que a gente for fazer os gráficos não vai fechar, não vai zerar, ok?
Então, nosso RB, 42,05 quilonewtons. Vamos calcular o nosso RA. Nosso RA vai ser RA, aqui vai dar menos 30 menos 75, mais 42,05 é igual a zero. Então, o nosso RA vai ser 75 menos 42,05. 32,95 quilonewtons. Tá? Então, fechou. Para fazer aquela conferência que a gente está fazendo, é só fazer o seguinte. Então, nossas reações. 32,95 mais 42,05. 75 quilonewtons. Quanto que eu tenho aqui? Tenho 50 mais 25, 75. Pronto, fechou. Vou colocar aqui só a nossa resposta. Então, RA, 32,95 quilonewtons, RB, 42,05 quilonewtons e o HB, 0 quilonewtons. Ok, fechou. Essa é a resposta. Então, tá aí nossos dois exercícios, tá? De exemplo, que com certeza vai facilitar bastante a hora que vocês estiverem fazendo aí a lista, que inclusive já tá lá no Siga. Tá bom, pessoal? Então é isso. Quero ver se essa semana, se for o caso, no máximo semana que vem, eu posto os exercícios de cargas inclinadas. Aí, com isso, a gente fecha todos, não todos, né? Porque ainda falta a carga triangular, que a gente vai deixar por último, tá? Mas fecha aí praticamente todos os exercícios que a gente tem aí sobre reações de apoio, para a gente começar já ano que vem fazendo a parte dos gráficos, tá bom? No mais, obrigado, pessoal, tudo de bom e até a próxima. Abração, viu?